Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu sou artesã e sou professora de pintura há 16 anos, eu pinto há 26 anos, esse ano, 2015, vai fazer. E eu gostaria de tem muita gente que me pede dica de pintura e como pintar, né? Basicamente existe uma diferença bem grande da pintura country para a pintura convencional. O que é essas duas coisas? A pintura country é uma técnica que vai sempre muita cor, né? Tem toda uma teoria que é por trás dessa técnica e que basicamente é uma pintura sombreada, né? E tem várias técnicas que inclui dentro da pintura country. E tem aquela pintura clássica, que é a pintura básica, que a gente pinta a caixinha, pinta um porta-ovos, que a gente pinta uma plaquinha, enfim. Como é que a gente vai fazer essa pintura? Que isso é uma dúvida bastante frequente e que a gente costuma ensinar sempre em aula, aqui no meu ateliê eu costumo ensinar. Quando a gente vai pintar uma caixinha, a gente normalmente dentro do artesanato, hoje em dia, a gente usa a madeira que é o MDF. Só que o MDF, ele já é uma madeira própria para receber a pintura. Ou seja, tu não precisa passar fundo. A tinta que a gente usa para pintar o MDF é a tinta acrílica fosca, que vai nos proporcionar uma cobertura boa, de qualidade. A peça com o tempo, se pegar sol, se for exposta à umidade ou ao calor, por exemplo, uma peça de cozinha, ela não vai, a cor não vai ficar diferente, ela não vai desbotar, ela não vai ficar feia. Mas como é que a gente faz essa pintura? Quando uma peça ela tá crua, a gente vai pegar essa peça, vai pintar direto da cor. Se eu quero a caixa vermelha, eu vou pintar a caixa de vermelho. Eu posso utilizar pincel ou rolo para facilitar essa pintura. De acordo com o tamanho da minha peça, vai ser o tamanho do pincel ou do rolo que eu vou utilizar para trabalhar com ela. Então, assim, não necessita fundo. É uma grande utopia, a gente ouve falar que se eu vou pintar uma caixa de preto, eu vou passar fundo branco. Isso é literalmente um desconhecimento gigantesco de quem não sabe trabalhar com artesanato. Então, assim, se eu quero a minha caixa preta, eu vou pintar ela de preto. A peça tá crua e eu vou pintar ela de preto. Por exemplo, aqui, essa peça aqui, ela é uma peça que foi recortada a laser, né? E que a gente vai aplicar a tinta aqui. Bom, se eu quero pintar essa peça de preto, eu vou passar a tinta preta nela. Ela tá crua e eu vou pintá-la de preto, vou pintá-la de vermelho. Enfim, posso pintar de pincel, posso pintar de rolo. Isso dentro da pintura tradicional. Dentro da pintura country, a situação é diferente. Por quê? Porque uma das coisas que são próprias da pintura country é que nós necessariamente precisamos que a base na qual vai ser aplicada a sombra e a sombra seca, ou a luz seca, ela seja porosa, ela tem uma textura. De que forma vai ser dada essa textura? Vai ser dada com rolo de pintura. Porque a gente precisa, quando a peça secar, que aquela camadinha que a gente passa a mão, a gente sente o crespo, a gente precisa daquela base para poder aplicar a pintura, senão o efeito não dá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente vai utilizar o rolo, se eu quero que a base da minha peça toda seja preta, mesmo para a pintura country, então eu vou passar de rolo aqui, eu vou passar o preto. A gente usa tradicionalmente dentro da pintura country, como a gente sempre usa tons claros, pastéis, porque é uma qualidade, é uma característica da técnica, a gente vai passar sempre um fundo claro e neutro na peça para depois aplicar as cores. Por quê? Porque facilita. Porque se eu for pintar cada borboletinha aqui, por exemplo, de uma cor de rolo, e depois eu vou passar aqui, por exemplo, um verdinho e aqui um beiradinho com azul, vai ficar muito difícil passar tudo isso aqui de rolo ou de esponja. Então é mais fácil aqui tu dar uma base de uma cor neutra, como por exemplo pérola ou marfim, e depois
depois vir de pincel com a tinta diluída, pintando cada pedacinho da sua respectiva cor, para depois, posteriormente, ser sombreado. Então, assim, base a gente usa para pintura country, em função de que a gente precisa dessa textura que o rolo deixa. Mas ela normalmente é feita com pérola ou marfim. Tem artistas que, se a gente compra uma apostila, ele vai sugerir que a gente use normalmente pérola. Eu, no meu ateliê, utilizo marfim, porque normalmente os meus clientes sempre pedem peças ou em branco ou marfim de base. E aí, assim, digamos, grande parte, se eu vou pintar uma caixa, ela é base marfim ou base branca, e depois eu utilizo o resto. Então, assim, vale a dica. Acho que é importante lembrar que o rolo a gente só utiliza, ou a esponja, para aplicar a textura que vai preparar a técnica para peça pintura country. Pode ser usado se vai fazer uma caixa vermelha, a caixa enorme, passa rolo, por favor, para facilitar o trabalho. Mas vamos desmistificar essa ideia de fundo. Fundo não existe, não é necessário. Isso normalmente agrega a uma pintura que com o tempo vai descascar. É uma peça que vai estragar com facilidade. E é uma falta de conhecimento teórico aplicar um fundo numa peça. Bom, por enquanto é isso. Agradeço a visita. Boa tarde.